Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, 21 de março de 2019. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Hoje, quem tá fazendo aniversário, seu pastor faz aniversário hoje, fala pra mim, a sua pastora faz. O esposo da sua pastora, a esposa do seu pastor, se faz aniversário hoje, conta pra mim. Nós queremos homenageá-los aqui no final do programa de hoje, sempre no debate. Nós temos homenageado os pastores que completam mais um ano de vida, as pastoras, esposos das pastoras ou as esposas dos pastores. É um privilégio nosso, uma honra nossa. Você que é membro da igreja, você que é ovelha, você que é amigo do pastor, manda aqui pra gente pro debate 93. Essa é a nossa única fórmula, tá? A gente não tem uma lista aqui dos pastores que a gente conhece, senão eu ia falar o nome de pastor todo dia. E o legal não é isso, o legal é quando a igreja faz homenagem e a gente pode no final também mencionar o nome da igreja. Manda aqui pra mim 96803-8319 é o nosso WhatsApp da 93 FM, 96803-8319. E agora você já pode participar comigo aqui da nossa live aqui da 93 FM aqui no Facebook, já tá rodando ali a nossa live, fizemos minutos antes de nós entrarmos no ar. Você vai conhecer aqui o nosso estúdio, vai ver os nossos debatedores se preparando, se organizando, tratando um assunto aqui, o assunto que nós vamos abrir o programa de hoje. Eu tô ali no vídeo, você vai conhecer ali a Suelen, que também tá dando aqui a opinião dela. Tem a super participação especial do Círio Gonçalves nessa nossa live. Então não pula aqui no Facebook da 93 FM. Você assiste, você comenta, você compartilha, que com certeza tem uma palavra especial de Deus pro coração de todo esse povo de Deus que nos acompanha. Minha gratidão, meu louvor a Deus pela sua vida, pelo seu carinho, pela sua audiência. Estamos juntos no Debate 93. E agora, você tem vício? Você já perdeu dinheiro com vício? Já ganhou? Hein? Ganhou dinheiro com vício? É mesmo? Ó, abra o olho, ouvinte. O ouvinte tá contando aqui, ó. Meu esposo é um bom homem, mas é perdidamente viciado em jogos. Ele chegou a perder R$200 mil. Olha, eu acho que para muita gente pensar assim, quanto é R$200 mil? Não é uma coisa tão fácil assim de se imaginar. Agora, você imaginar que a pessoa perdeu R$200 mil em jogos, e ele já deve, olha só, faz a conta aí, ele já deve mais de 100 mil a agiotas. E dívida com agiota é o seguinte: hoje é 1, amanhã 3, depois da manhã 5. Os juros são altíssimos, então isso aqui é uma multiplicação constante. Na trajetória, diz aqui a nossa ouvinte, o marido dela, os pais, né, os sogros dela pagavam lá a dívida do filho. Só que agora a família não tem mais condições. E aí? A pergunta que ela faz é: como ajudar alguém a deixar um vício? Pergunta número 1. Pergunta número 2, como conviver com dívidas e cobradores? Pergunta número 3, além de orar, o que eu devo fazer? Eu quero saber a sua opinião, sua participação no debate 93 de hoje, pelo nosso WhatsApp 968038319 e também aqui no nosso Face. Aqui já tá um ouvinte dizendo: eita, mistério, é por aí mesmo, ouvinte. Vamos saber qual é, vamos desvendar o mistério. O querido pastor Wesley Soares, da Igreja Batista Vida em Cristo, em Manilha, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje, pastor. JR, meus irmãos, pastores, debatedores e também ouvintes, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E o tema é muito relevante do ponto de vista social e também da formação desse indivíduo, desse irmão, dessa pessoa que está aqui no processo obsessivo em relação ao jogo. Bem, JR, eu entendo o seguinte, que na dimensão
do que o jogo estabelece, ele já está impresso na lógica do jogo levar vantagem sobre o outro, né? Reter aquilo que é do outro, ganhar sem trabalhar. Então é um processo que, como você disse, vira uma bola de neve, cadenciado, ele torna-se um processo de fato obsessivo. Ele é justificável, o jogo é justificável numa sociedade injusta, mas dentro da lógica bíblica, do sentimento em que a Bíblia de fé, que a Bíblia, ou seja, o espírito de um cristão, o espírito que a fé exige, é um espírito de obediência aos padrões e aos ajustes de Deus. Então, quando o indivíduo relativiza a sua relação com Deus, ele vai relativizar os padrões em relação também ao jogo. Por exemplo, o pecado de Caim está em querer mandar em Deus estabelecer da terra o padrão que vem do céu. E quando você desconfia de Deus, você não é obediente à vontade dele. Então, quando a Bíblia fala que o jogo é pecado e você não tem relação com Deus, né, intimidade, vida de fé, vida de oração, de busca, você não vai ser obediente e vai sair por aí fazendo a tal fezinha, que de fé não tem nada. O querida Exane Alves é psicóloga e é Master Coach. Muito bom dia, seja bem-vinda. Exane, você tem desenvolvido essa área na sua vida e consegue identificar até mecanismos, gatilhos que disparam a nossa mente para determinadas ações. Quando envolve a questão do vício, como é complicado mexer nessa área, né, Exane? Bom dia, bem-vinda. A nossa menina da mesa de hoje. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, ouvintes. A gente está trazendo um tema que é super importante, né, que é a questão do vício. E o vício da bebida, né? Que é uma droga aberta a todos, né? Onde todos têm acesso. Felizmente, hoje a gente tem sim muitas técnicas que ajudam a gente favorecer um tratamento, favorecer o acompanhamento de uma pessoa viciada para que ela possa se libertar do vício. Mas existe um outro lado também, que o vício, quando se torna de fato vício, né, ele se torna uma patologia também. Então a gente está falando, na verdade, de uma doença que precisa ser tratada como doença. E aí a gente vai dar um suporte emocional, onde a gente pode usar de diversas técnicas que vão reforçar a inteligência emocional dessa pessoa para que ela possa lidar com os sentimentos e as emoções dela, que são gatilhos internos para que ela busque esse vício, né? Busque essa satisfação. Mas a gente precisa também buscar uma ajuda médica, uma ajuda clínica, porque em muitos casos vai ser preciso medicação, vai ser preciso um acompanhamento, porque a gente passa por estágios que vão fazendo com que a alteração desse sujeito seja muito forte, né? Além do aspecto espiritual, é claro. Mas hoje a gente tem toda uma gama de estratégias que podem ajudar dentro de um tratamento. Agora, a principal questão, JR, é: o que queres que eu faça? É a autorresponsabilidade. Isso é algo que a gente tem trabalhado muito dentro da área de desenvolvimento humano, porque as pessoas vêm buscando milagres. Mas o milagre maior que ela vive ali no desenvolvimento humano é o poder da autorresponsabilidade. Olha, nossos ouvintes estão participando conosco, a gente trata aqui sobre um assunto. Quem manda o e-mail aqui pra gente sobre o tema é a esposa, uma esposa que está atenta, que está acompanhando, que está observando e vê que a situação é realmente muito grave. Um dos nossos ouvintes aqui no WhatsApp dizendo: olha, nem sempre o vício é em jogo. E ele conta que ele, infelizmente, é viciado em prostituição, já vai perdendo a sua segunda família e pede a ajuda, segundo ele, pede ajuda a Deus todos os dias. Nós vamos orar pela sua vida, cara, mas tem que ter uma ação, tem que ter uma reação sua a essa ação nossa de nós orarmos e de entendermos o que Deus está estabelecendo para nós aqui. Fica ligado, tá aqui um ouvinte que está assumindo o vício. Assumir o vício, pastor Cláudio Gama, muito bom dia, pastor da Assembleia de Deus de São Gonçalo. Assumir o vício é muito bom, mas não só isso não resolve, né, pastor? Bom dia, JR, bom dia debatedores, bom dia, ouvintes. Não só resolve porque independente do que a pessoa está viciada, o estágio, como foi dado por esse ouvinte, já mostra que ele já está num estado final, que é o estado do desespero. Isso já virou uma patologia. Isso precisa de um tratamento o mais rápido possível. E o amado salientou muito bem
que não basta a pessoa reconhecer somente, ela tem que reagir. Não basta ela conter, porque ela vai conter e vai se ausentar dessa prática por um período de tempo, mas vai chegar um momento depois que pós-abstinência, isso vai aflorar com maior violência e a gravidade é maior. Então, o primeiro passo para uma pessoa ser tratada nisso, como o senhor bem disse, é a reação, a consciência que ela está enferma, porque isso não é somente um hábito que a pessoa precisa distinguir hábito de vício. Há uma diferença muito grande entre hábito diário e vício. O vício é uma prática doentia, destrutiva e corrompe não só a pessoa que está viciada, mas também aqueles que estão à sua volta. Todos que estão ao seu redor são prejudicados por causa dessa prática viciante. Então ele tem que ter uma reação, além dessa reação, a consciência que ele está doente, e além dele estar consciente que está doente, querer ser tratado. Porque não adianta todos que estarem à volta dele apontar, conscientizá-lo e ele ver, olha, eu estou com um problema, mas ele não quer ser tratado. E uma pessoa que já deve 200 mil é uma pessoa que está com um problema gravíssimo, né? Com a gente no programa de hoje também o querido pastor Leandro Almeida, que é diretor do City to City Brasil. Pastor, o senhor que tem uma experiência internacional, né? O senhor mora hoje nos Estados Unidos, já morou no Chile e é brasileiro. Então, consegue enxergar a cultura brasileira como alguém que é brasileiro, que começa a acompanhar o que se passa no Chile, o que se passa nos Estados Unidos e consegue identificar eventualmente até que nós no Brasil temos essa cultura da possibilidade de se ganhar dinheiro com jogo, como a ouvinte aqui tá dizendo aqui o seguinte, que ela joga bingo, mas joga bingo em família, viu, pastor? Calma aí, ela joga bingo em família, valendo moedinha tipo 50 centavos. Ela até pergunta, isso é errado? Eu não sei o que o senhor acha que é errado, pastor Leandro. Isso pode produzir um vício. Estou pensando nas crianças. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores, todos os ouvintes aqui presentes. Para mim é um grande privilégio poder participar com todos vocês. Certamente vou me enriquecer com todas as opiniões aqui de profissionais na área, pastores, e eu tenho certeza que esse tema é de extrema importância porque é um tema universal. Não tem a ver somente com o brasileiro, mas tem a ver com um problema universal, né, que todo mundo tem problema com algum tipo de vício, alguma área. Nós sabemos que o exemplo dessa pessoa é um exemplo que serve para todos nós, porque é um problema da humanidade, é um problema que tem a ver com o coração do homem, tem a ver com a sua natureza. E todos nós estamos sujeitos a ter certos problemas e certos vícios, não somente na área dos jogos, não somente na área da bebida, mas em diversas áreas. Então, certamente, esse debate vai nos enriquecer, vai ser muito importante e eu tenho certeza que é importante conversar sobre esse tema pela complexidade do que isso envolve. Porque não envolve somente esse indivíduo, mas envolve também famílias, envolve amigos e isso vai se transformando numa bola de neve e, de repente, famílias são destruídas. Então, eu estou muito entusiasmado de nós podermos conversar sobre isso. Vamos tratar sobre esse tema no programa de hoje. Eu quero agradecer a sua audiência, as participações dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp. Tem que haver força de vontade, de desistir daquilo que está ali. É uma batalha muito grande. Vários ouvintes contando aqui sobre vícios aqui. O ouvinte aqui dizendo que tem vício de jogos na internet. Às vezes eu deixo de trabalhar e trabalha com Uber. E deixa de trabalhar para poder ficar ali no vício. O vício é uma encrenca. Outro ouvinte, eu parei o carro para dar minha opinião sobre o tema. Ainda bem, né, meu irmão? Segura aí. Teve um irmão que me ligou pedindo dinheiro emprestado para comprar remédio, mas eu sabia que era para usar drogas. Não emprestei. Você fez muito bem. Aqui o ouvinte dizendo não tem muito tempo, muita coisa aí, gente que tem falado que jogo não é problema. Tá, as pessoas podem ter as suas opiniões, né? Ouvinte aqui dizendo o seguinte, das dificuldades que ele encontra para poder conduzir a sua vida no campo sexual, que é uma questão também complexa que muitas vezes
chega à vida da pessoa e ela fica numa situação difícil. Conosco no programa de hoje também o bispo Emanuel Siqueira, da Igreja Metodista da 7ª Região. Ô bispo, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso debate 93 de hoje. Bom dia, JR, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer poder estar aqui com vocês e também aprender, né, com toda o debate, a opinião dos irmãos, dos ouvintes. Esse assunto, bispo, quando a gente fala aqui sobre vício, e o senhor acompanhou o tema aí, essa discussão inicial, as dificuldades que a nossa ouvinte, que a esposa está enfrentando em relação ao esposo, porque além do vício do dia a dia, ele ainda tem uma conta, ele ainda deve a agiota, e todo mundo no Brasil sabe que quem deve a agiota está correndo risco de vida. Com certeza. O caso dele tem o agravante e realmente põe não só a vida dele, mas a vida de toda a família em risco, né? Agora, o caso dele, em termos de vício, é um extremo, né? Nós sabemos que na sociedade de hoje, todos nós temos os nossos esquemas, as nossas rotinas que vão avançando para hábito, que quando se torna de maneira negativa o hábito, pode virar um vício, né? Nós temos hábitos positivos que se tornaram vícios e nós classificamos de toque, né? O toque por limpeza, o toque por arrumação, que não deixa de ser vício, né? Só que para diferenciar como são positivos, então é muito complicado, né? Como o pastor já disse, todos nós estamos sujeitos a transformar os nossos hábitos, as nossas rotinas em vícios, algumas são positivas, outras não, né? Nós vemos constantemente pessoas que têm aquilo que nós chamamos falar das suas manias, né? As suas manias, pessoas que não vivem sem as suas manias e podem enveredar para o vício, né? O caso da ouvinte é um extremo, né? Um vício que levou a essa dívida de R$200 mil, 100 mil na mão de agiota. Meu Deus. Eu creio que não escapa sem ajuda. Precisa de muita ajuda. Meus queridos debatedores amados aqui, o microfone roda, puxa para um lado, puxa para o outro, Luciano orienta, ensina. Nós temos aqui o seguinte, uma realidade, né? Que é uma pessoa viciada e nós temos uma realidade, que é uma questão de uma dívida, uma conta a ser paga. Como tratar esse assunto é a nossa base aqui. Nós estamos tentando achar aqui, ouvinte, uma forma para poder encorajar, para poder ajudar, para poder orientar. Vale para quem nunca fez isso. Então, se você nunca fez, né, pastor? Não faça, né? Se nunca entrou no negócio desse, não entre. E se tiver com muita vontade de entrar, vai lutar contra isso, porque é um caminho com muita dificuldade de retorno. É interessante, JR, que a gente observa que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 6:12 assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, a dominação que o processo de qualquer natureza de vício estabelece sobre o psicológico, a subjetividade do indivíduo, é algo muito sério. Então, a Bíblia vai dizer que onde estiver o teu coração vai estar o seu Deus. E isso vai desde o jogo mais simples, aquela brincadeira que se torna rotina, até aquilo que se estabelece a chegar a R$200 mil. A Bíblia também fala que o amor ao dinheiro é o quê? A raiz de todos os males. Quando você vai lá para a carta de Timóteo, capítulo 6, você vai ver que Paulo vai recomendar que Timóteo ordene a sua casa, seja administrador fiel de todas as coisas. Então a Bíblia diz que o nosso dinheiro é tão espiritual quanto a oração que fazemos, quanto a Bíblia que lemos, porque não há divisão, não há dualismo entre vida espiritual e material na Bíblia. Isso aí a gente que, de algum modo, culturalmente fica orando: Senhor, abençoe minha vida espiritual, material. Mas o dízimo é tão espiritual, mesmo sendo material do ponto de vista da produção de uma oferta. Ou seja, então participar de jogos de azar é algo que não tem respaldo bíblico. Eu já vi um crente que disse para mim uma vez assim, um irmão da igreja: pastor, mas a Bíblia fala do jogo, fala de lançar sortes. Mas se você vai para os fundamentos disso no Antigo, ou até mesmo no Novo Testamento, lá em Atos, você vai ver isso em Atos 1:26, e vamos pegar o exemplo aqui de Josué 18:10, por exemplo, né, aqui no texto. Você vai ver que o lançar sortes, que era feito com o que hoje é uma espécie de dado, lá era o Tumim, né? Era quem dava a resposta era o próprio Deus. Então saía do trono da graça de Deus. E ninguém questionava a resposta quando aquele jogo era estabelecido.
porque sabia que Deus não era injusto, sabia que Deus não estava querendo passar a perna em ninguém. Então, era uma estratégia, uma linguagem, um modo como Deus falava com profetas, com reis, com sacerdotes. Não justifica o que hoje é o jogo, já que lançar sortes hoje é passar a perna no outro. E eu termino essa contribuição aqui dentro da Bíblia, mostrando que o Espírito de Deus é um Espírito de verdade. Quando você pega Ananias e Safira, você vai ver que os dois venderam um patrimônio, não entregaram os dízimos, como foi essa a orientação do próprio Espírito Santo a eles. Eles, tentando esconder de Deus, morreram. Foram fulminados pelo poder de Deus. Então, o espírito do jogo é tentar esconder de Deus aquilo que Deus sabe, Deus estabeleceu como regra. Então nós não podemos... Dizem, pastor, né? Alguns até acrescentam esse tópico dizendo que é colocar a fé não em Deus, mas colocar a fé no jogo, ou aí nesse caso utilizando a palavra sorte, que muita gente utiliza, e misturam as coisas. Então, por exemplo, se um crente está acompanhando a gente agora e ele já teve vício em algum jogo, por exemplo, aqui no Rio, muito forte, jogo do bicho, se ele sonhar com animal, sonhei com animal. Será que é Deus que está falando comigo, pastor Cláudio? Entendeu? Quer dizer, porque a pessoa traz o vício, tá na memória dele, ele coloca isso, entendeu, bispo? E aí depois ele começa a achar que aquele sonho, que na verdade foi só um sonho, como qualquer outro sonho, foi na verdade uma revelação, inclusive divina. E aí, pastor Cláudio? Biblicamente não é, querido. Biblicamente não é. Primeiro porque em todos os jogos há uma magia que tem por finalidade iludir o participante. E na verdade, quando uma pessoa aflora esse tipo de sentimento, é que alguma coisa ainda não foi tratada no seu interior. Porque dentro da classificação existe 3 tipos de jogos. Existem os jogos classificados jogos social, existem os jogos profissionais e existem os jogos patológicos, que são esses que a pessoa se tornam viciantes. E esses vícios, essas práticas, nada mais são do que um processo de diluição do caráter da pessoa. E o que é mais grave nisto é que a pessoa se torna refém desses próprios jogos. Ela perde seus sentimentos, ela perde a sua vontade e ela entra por uma prática destrutiva que fere todos os princípios éticos, não só espirituais, mas morais e constitucionais, que ela vai partir para a prática da mentira, vai partir para a prática do roubo, vai colocar em risco sua família, vai colocar em risco seus patrimônios, porque tem pessoas tão doentias, porque o nome vício, ele é tratado muito, muito pejorativo, muito popular, mas vício nada mais é do que um sintoma de uma doença patológica que precisa ser tratado. Então isso a gente não pode dizer, Deus me mostrou, Deus me isso, e eu vou lá, se eu ganhar eu vou dar o dízimo, eu vou dar... Isso tudo é uma prerrogativa de alimentar alguma ferida que ainda está aberta neste homem. Deixa eu lhes dizer uma coisa, não querendo interromper o pastor Cláudio, mas o ex-presidente Michel Temer acaba de ser preso. E é uma informação urgente que chega agora. A nossa equipe de jornalismo está correndo aqui para o nosso estúdio para trazer mais informações, e há também o mandado contra Moreira Franco, ex-ministro de Minas e Energia, foi governador do nosso estado aqui. Então é um fato que acontece exatamente agora, a prisão do ex-presidente da República, Michel Temer, ex-presidente há tão pouco tempo, que foi durante muitos anos um político respeitado no campo do Congresso Nacional, chegando a ser candidato a vice-presidente na chapa de Dilma Rousseff. Com o impeachment de Dilma, ele assume, daí vem aquela expressão golpista e tal, porque foi atribuída especialmente a ele, e agora
recebemos essa informação urgente, imediata, que se sobrepõe aqui durante um tempo aqui ao nosso assunto, à nossa pauta, dada a urgência desse tópico. Não é um fato comum entre nós, um ex-presidente preso aqui no Rio, ex-governadores. Nós já estamos assim um pouquinho habituados a ouvir histórias como essa. Moreira Franco sendo preso, vai ser mais um ex-governador do Rio preso. Vai ser aí, ultimamente, vai ser o quinto, né? 2 estão presos, 2 foram presos e foram soltos, e este está para ser preso. Você imagina bem o que é pensar na história recente do nosso estado com esse tipo de ação que envolve criminalidade, envolve a corrupção e algo extremamente hostil para a vida humana, para a nossa sociedade, para a saúde, para a educação, para a segurança. São coisas absurdas que estão acontecendo aí. A investigação está sendo feita, a gente já estava acompanhando isso. Os mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, que é aqui do Rio, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio. O povo sabe, ele é um cristão, e aqui não tem nenhum aspecto religioso nessa minha fala, é só um plus aqui dessa informação. Juliano Medeiros, nosso repórter, chega aqui ao estúdio da 93 para trazer mais informações sobre a prisão do ex-presidente da República, Michel Temer. Pois é, o JR, bom dia para você, também para os debatedores. São 11h28. A Força-Tarefa da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, como você adiantou, prendeu agora há pouco o ex-presidente Michel Temer. Os agentes ainda tentam cumprir um mandado contra Moreira Franco, ex-ministro de Minas e Energia e também ex-governador do Rio de Janeiro. Esses mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio. Ainda não está claro qual processo se referem os mandados contra Temer e Moreira Franco. Temer responde a 10 inquéritos. 5 deles tramitam no Supremo Tribunal Federal, porque foram abertos na época em que o MDBista ainda era presidente da República e foram encaminhados à primeira instância depois que ele deixou o cargo. Os outros 5 autorizados pelo ministro Luiz Roberto Barroso no ano de 2019, quando Temer já não tinha mais o foro privilegiado. Assim que deu a autorização, o ministro enviou os inquéritos para a primeira instância. Desde a última quarta-feira, a Polícia Federal tentava rastrear e confirmar o local exato onde estava o ex-presidente Michel Temer, sem muito sucesso. Hoje, então, conseguiu localizar onde ele estava e fez, então, valer a decisão do juiz Marcelo Bretas de prendê-lo. Muito possivelmente, ele vai ser levado para a carceragem da Polícia Federal, na zona portuária, onde deve passar pelos processos burocráticos da polícia e depois ser encaminhado a um local especial, já que ele é ex-presidente da República e possivelmente tem aí ainda algum foro privilegiado por conta do grau de escolaridade, né? E aí a gente tem nessa cadeia que a Lava Jato fez ao longo do tempo, mais um ex-presidente preso. A expressão cadeia é apropriada para essa nota. Nós temos aqui Michel Temer, que foi durante muitos anos deputado federal, também foi deputado federal constituinte. Ele presidiu a Câmara durante alguns anos, vice-presidente da República e depois presidente da República. O primeiro mandato dele foi 1900 e quanto aqui? Não, foi antes disso aqui. O Moreira Franco é outra informação importante. Ele, além de ter sido aí ministro, como foi dito, também já afirmei que ele foi governador do Rio entre 87 e 91, também deputado federal, prefeito de Niterói, nossa querida cidade. Sim, Niterói, sim. Do ladinho aqui, enfim, tem toda uma experiência pública e política que tem mostras disso o país inteiro. A prisão do presidente Michel Temer é um marco, é um outro assunto, né? Aquela coisa que muda o assunto. Você tem o ex-presidente Lula preso, você tem a ex-presidente Dilma Rousseff sendo investigada. E que foi alvo aí de um processo de impeachment, não chegou a concluir o mandato, saiu antes por uma série aí de questões que foram analisadas pelo Congresso e que o Congresso chegou à conclusão de que ela não deveria cumprir naquele momento o mandato dela, numa polêmica que envolve se é golpe ou se não é, mas que também não concluiu o mandato e que também é alvo de investigação, assim como o ex-presidente Lula, como você falou, que está preso e que hoje, inclusive, foi indiciado novamente junto com o filho por um outro
para um outro esquema envolvendo aí a agência de marketing do filho, que teria movimentado milhões de reais e mostrava como capital de giro da empresa R$1.000. Então, os fatos novos vão mostrando aí no desenrolar dos dias e da história e da investigação da Polícia Federal o quanto ainda há de se descobrir e o quanto a Polícia Federal, junto com toda a Operação Lava Jato, vem tirando debaixo do tapete e trazendo à luz esses esquemas que realmente merecem ser investigados e apurados ao ponto aí de dar uma satisfação ao povo brasileiro. 21 de março de 2019. Esse é o dado histórico, o registro é esse. Acaba de ser preso o ex-presidente da República, Michel Temer. Juliano volta a qualquer instante com mais informações, sendo encontrado Moreira Franco, já o mandado. O mandato já não tem mais, Moreira. O mandato você já não tem mais. Agora é o mandado. Sim. O mandado que aí nós vamos ter mais informações. Ou qualquer instante, microfones estão abertos aqui. As equipes da Polícia Federal estão nas ruas para tentar localizá-lo e, assim como o ex-presidente Michel Temer, conduzi-lo à carceragem da Polícia Federal. Muito bem, são essas as informações. Agora nós vamos repercutir essa notícia com os nossos debatedores. Agora nós estamos mudando o assunto, estamos falando de vício. O dinheiro é um vício. Corrupção é vício. Pastor Leandro, quando iniciou a sua palavra, falou que isso é resultado do pecado, está na natureza humana. Desejo de ter mais, dessa busca que tá aí, que todo mundo sabe que ela existe. A investigação está sendo feita, a polícia vai dizer o que houve, a justiça vai se manifestar, o que nós queremos que a justiça seja feita. Pastor Leandro, quer começar? Sim, eu gostaria de começar e gostaria de dizer, né, estando fora do Brasil, de alguma maneira a gente fica muito triste de ver essas repercussões que se dão a nível internacional, né? As pessoas realmente estão surpreendidas com tudo que tem acontecido no Brasil, mas também há um sentimento de paz e tranquilidade de ver que essas coisas não estão ficando impunes, que estão sendo tratadas, elas doem, elas são tristes, são notícias que mostram um pouco dos resultados que a gente vê das estatísticas, as crises econômicas que o Brasil tem vivido, os problemas de desemprego. Eu estava lendo aqui as estatísticas que foram nos apresentadas para o debate. O nível de felicidade do brasileiro caiu extremamente, né? Isso consequência pela falta de trabalho, pela falta de qualidade de vida, pelo o desemprego, a violência, e tudo isso tem a ver também com os nossos líderes, com as consequências que foram tomadas, né? E nós sabemos que tem aquela frase célebre que diz que o poder corrompe, né? O poder corrompe. Então, eu acho que está sendo um tratamento duro, doloroso para o Brasil, mas extremamente necessário para o progresso da nossa sociedade. É um sentimento ambíguo, né, nesse momento, porque ao mesmo tempo é um choque a gente viver essa realidade de ter os nossos líderes políticos sendo presos, sendo envolvidos em tanto crime, né? Em tanta falcatrua. Por outro lado, né, um alívio de saber que algum tipo de justiça está sendo feito. Mas também é um alívio que, se a gente parar para pensar, é um alívio que a gente não precisava sentir se os princípios estivessem sendo conservados, né? Eu vejo que as pessoas têm buscado a felicidade, né? O pastor bem colocou aqui, a questão da felicidade do brasileiro tem diminuído, mas porque as pessoas têm buscado a felicidade naquilo que passa, né? Naquilo que deixa de satisfazer daqui a 10 minutos. E as pessoas não estão buscando a felicidade naquilo que é eterno. Então, os valores, eles estão completamente invertidos, deturpados, as famílias estão acabando cada vez mais. Você é valorizado pelo que você tem, não pelo que você é. Então, eu ser não é mais importante. Eu ser um homem de bem, eu ser uma mulher de bem, eu preservar os meus valores quando eu ando na contramão, deixa de ser importante quando eu posso perder alguma coisa. Então, eu acredito que a essência para a gente resgatar a integridade política, ela começa dentro dos nossos lares, ela começa dentro das nossas igrejas, na relação que a gente tem um com o outro, né? Seja como a que estamos aqui numa mesa de debatedores, seja numa empresa onde os operários estão mexendo em máquinas, mas o respeito, o amor, ele está sendo vendido por qualquer centavo.
E isso é muito triste. Biblicamente, psicologicamente, sociologicamente, o ser humano ele está num processo contínuo de degeneração, onde ele, com facilidade, abre mão de todos os seus valores em nome de uma vantagem pessoal. Voltando a essa temática desse ex-presidente, nós temos um ex-governador também preso, que no processo judicial agora se apresentou também perguntado por que ele desviou tanto e tomou tanta posse da riqueza do Rio de Janeiro. Ele disse que era um vício, que é uma doença. Então veja como a patologia, como a doença. Essa questão, como disse aqui, porque quer saber, diz o adágio popular, quer saber a pessoa dar o poder para ela, que o poder corrompe. O poder não corrompe, a fama não corrompe, o dinheiro não corrompe. Isso só vai revelar o processo degenerativo do caráter do ser humano. Porque quem tem formação, quem tem princípio, quem tem caráter, quem tem identidade, ele pode ter a proposta de todas as vantagens, que ele não entra. Então, o que a gente percebe nessa sociedade, no que nós estamos vivendo no nosso país, é uma comprovação de quanto o ser humano está em decomposição no seu caráter, no processo de família, em relação ao próximo, em relação à ética. Deixa eu deixar algo bem claro, isso não é uma questão de fé. Isso não é uma questão de fé. Isso é uma questão de caráter, onde a pessoa, quanto mais tem, mais quer, aonde coloca a família em jogo, coloca a sua identidade em jogo, coloca a sua árvore genealógica em jogo, coloca o seu futuro em jogo em nome de uma vantagem. Não pensa em ninguém, pensa num prazer em si mesmo. Então, o que a gente está vendo aí, hoje é uma notícia macro, mas isso acontece de forma micro, porque as crianças já começam, você já vê como uma criança recém-nascida hoje disputando o seio da mãe. Dá, uma chupeta, dá. O ser humano já nasce com essa impulsividade, querendo para si mesmo. E se isso não for tratado, nós vemos essa reprodução como estamos vendo de forma gravíssima em nosso país. O ouvinte 93 está informado que o ex-presidente Michel Temer foi preso. Ele foi preso em São Paulo, está sendo trazido para o Rio. Agora há pouco, na sua conta no Twitter, o jornalista Kennedy Alencar disse que ligou para o ex-presidente Michel Temer, que o atendeu e confirmou que estava a caminho do aeroporto de Guarulhos, acompanhado por policiais federais que cumpriu o mandado de prisão preventiva expedido pelo juiz federal Marcelo Bretas aqui do Rio de Janeiro. São as informações, queridos debatedores, fiquem à vontade. Bispo. Na verdade, o que a gente vê é consequência também de um sistema, né? Desde que houve a abertura democrática no país, nós tivemos 6 presidentes civis, 2 sofreram impeachment, 2 estão presos, né? E um está sendo investigado. Então, eu acho que o sistema todo favoreceu esse tipo de coisa. A gente tem que repensar a democracia nos modos como a gente leva ela, né? Fora o macro, como falou o pastor Cláudio, nós temos vários outros políticos sendo investigados, governadores, questão da corrupção, né? Essa necessidade do ser humano de satisfazer os seus desejos vem desde criança. A psicologia já fala do id, né? A busca da satisfação dos desejos, dos impulsos, onde você vai pondo limites ao longo da vida, ensinando a criança o que ela pode e não pode fazer, né? Eu creio que a nossa sociedade, pelo menos o sistema, retirou muitos limites. E as pessoas foram com avidez, né? Hoje a gente vê com alegria, mas um movimento que não precisava ser visto, né? Internacionalmente, o pastor Leandro, que mora fora, deve ter consciência disso, né? Esses dias nós estávamos no aeroporto da Inglaterra e um jornal no aeroporto da Inglaterra louvando uma nova safra de procuradores federais que tem trazido justiça ao Brasil, né? Então eles
eles ainda veem algumas instituições brecando esse tipo de coisa como favorável, né? Com toda a corrupção, porque a corrupção tem acontecido em vários lugares, né? A Lava Jato é essa operação, essa mega operação que vem sendo bombardeada também, diga-se de passagem, por muita gente, e um dos ícones dessa operação é um procurador da República, Deltan Dallagnol. Eu fiz uma entrevista com ele, está no YouTube aqui disponível para os nossos ouvintes, é só buscar. Ele também publicou, e esse detalhe do texto dele é interessante. Ele diz assim: Lava Jato, entre parênteses, RJ, prende ex-presidente Temer. É uma informação que parece assim meio óbvia no meio do contexto aqui, mas o RJ e não o PR aqui, sim, mostra a dimensão do trabalho contra a corrupção. Não é algo localizado na já famosa República de Curitiba, mas existe uma série de resistências e de combate à corrupção no Brasil. Eu gostaria de trazer também uma palavra que não é fácil de ser ouvida por muitas pessoas que são adeptas ao modelo democrático de direito estabelecido no que nós entendemos como república, como modelo republicano, modelo democrático brasileiro. Por que não é fácil de ser entendido? Porque a maioria dos cristãos estão cegamente apoiando partidos, pastores que estão envolvidos em política, cristãos que estão envolvidos em políticas, sem identificar a seriedade ou não seriedade desses agentes. Então, quando a gente identifica alguns deputados, alguns senadores que são cristãos, como nós temos aqui o exemplo na casa, né? O senador Harold, que durante a vida pública registrou seriedade no seu trabalho, e alguns outros, nós precisamos orar por esses irmãos, precisamos interceder pela vida deles. Mas não tem sido essa a regra, porque, infelizmente, alguns que usurpam o lugar de cristão, os púlpitos de igreja, estão realmente com outros interesses. Então, nós precisamos, como igreja, olhar para a Bíblia, entender que Deus usa políticos como usou Daniel, na condição política que ele assumiu. Mas Daniel era um homem de oração, era um homem que estava sendo guiado pelo Espírito, ele estava debaixo da autoridade de Deus e se posicionava com firmeza. E hoje nós precisamos levantar um clamor como Igreja de Cristo, porque a nossa salvação e esperança não está na política, não está na instituição humana, mas vem do céu. E Jesus vai dizer, quando ele é questionado: por que não manda, Senhor, anjos, milícias para romper Roma, para acabar com o Império Romano que nos sufoca? E Jesus vai dizer: o meu reino não é deste mundo. Então Jesus estabelece que o reino é a oração, a busca, o clamor, o ser igreja é fundamental para modificar uma nação que estabelece Deus como Senhor. Então vamos orar, precisamos interceder para que Deus fortaleça os homens que nos representam de fato no cenário político brasileiro e pedir que o Espírito de Deus desvele essas contradições que estão massacrando o nosso povo. As repercussões mundiais já começam a serem disparadas. O Twitter aqui da BBC já dá a notícia também. Essa vai ser uma repercussão mundial. De alguma forma, o nome do nosso país volta à tela por conta de um episódio tão triste como esse. O triste como esse não é a prisão. O triste como esse é precisar alguém numa posição como essa ser preso. Isso envergonha a nação. E esse é um dos assuntos mais comentados já nas redes sociais, liderando Twitter inclusive tá bombando. O Twitter está bombando. O ex-presidente Michel Temer, JR, só para a gente confirmar, foi preso em São Paulo. Ele está sendo levado neste momento para o aeroporto de Guarulhos, onde vai embarcar em um voo aqui para o Rio de Janeiro em um avião da Polícia Federal. O ex-presidente deve fazer exame de corpo de delito no IML em um local reservado. Os mandados são de prisão preventiva e foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, responsável pela Lava Jato aqui no estado. A abordagem da Polícia Federal ao ex-presidente Temer foi feita quando ele estava no carro que pertence ao seu staff. Como ele é ex-presidente, ele tem toda ali uma estrutura mantida pelo país em relação a carro, a segurança, que são oficiais. Ainda não há informação
bastante confirmada se o carro onde ele estava era um carro próprio, com seguranças dele mesmo, ou se era um carro mantido pelo governo do estado, do Brasil, né? A República Federativa do Brasil, junto com a segurança paga para ex-presidentes. Mas o carro que ele tá indo para o aeroporto. O carro onde ele está sendo levado, agora tá vindo para o exatamente. aeroporto e ele está vindo para o Rio. Vai ter uma conversa com o Bretas. Houve uma preocupação, inclusive, dos agentes da Polícia Federal que estavam, vamos dizer assim, de tocaia para prendê-lo e fazer aí valer a decisão do juiz federal Marcelo Bretas de que fosse tudo muito discreto, para não levantar ali, né, obviamente, todo um rumor, mas... Segurança, inclusive, exatamente, né? Tem toda essa questão, mas ele foi, então, ele recebeu voz de prisão dentro desse carro, está sendo levado nesse momento para o aeroporto de Guarulhos. E eu já tenho aqui praticamente a confirmação do motivo que levou Temer a ser preso. Uma das investigações contra ele diz respeito a informações do delator José Antunes Sobrinho, que é o dono da Engevix. O empresário disse à Polícia Federal que pagou 1 milhão de propina a pedido do amigo do ex-presidente Temer, Coronel João Lima Filho, e que sabiam disso o ex-ministro Moreira Franco com conhecimento do próprio presidente Michel Temer. A Engevix fechou um contrato de um projeto da usina de Angra 3. Isso faz parte da 16ª fase da Operação Lava Jato, que foi intitulada de Operação Radioatividade. Envolve aí toda uma questão de propina junto com a eletronuclear. Esse inquérito tinha 2 partes, e uma dessas partes, de acordo com o pedido do Supremo Tribunal Federal, foi remetida aqui para o Rio de Janeiro, e seria essa, então, investigação que Temer estaria arrolado e sendo preso nesse momento. Os agentes ainda tentam cumprir o outro mandado de prisão, que é contra o ex-ministro Moreira Franco, justamente ex-ministro de Minas e Energia. Muito bem, olha, você falou agora há pouco sobre o Twitter. Em primeiro lugar, aqui no Twitter, no Rio, tendências aqui no Rio, está o Temer. Em segundo lugar está Parabéns Bolsonaro, que hoje é aniversário do presidente Bolsonaro. Em terceiro está o Aécio. Vou repetir só a ordem. Em primeiro lugar está o Temer. Ele ainda não foi preso. O Temer está preso, né? Está sendo preso. Bolsonaro é aniversário. E o terceiro está o Aécio. O pessoal está querendo que busque o Aécio hoje. Não é isso? Aliás, se me permite aqui o comentário, foi um dos questionamentos que a própria produção da rádio fez assim que eu comentei. Temer preso. O pessoal comentou exatamente em seguida. Só falta o Aécio. Só falta. Não é só não, né? Tem mais gente. Pelo menos nesse instante, né? Talvez seja esse o desejo do povo brasileiro. Mas é uma repercussão. Muito exatamente. Bem, minha gente. A microfone está aberto aqui, tá bom? Pode retornar a hora que tiver mais informações. É o que está acontecendo. Hoje, 21 de março de 2019, prisão do ex-presidente Michel Temer. Há também um mandado contra o Moreira Franco, para que ele seja também detido. É parte das investigações aqui da Lava Jato no Rio, sob a responsabilidade do juiz Marcelo Bretas. Então, é o assunto do dia, minha gente. Pode falar, Juliano. Não é falar não? Tá ok. É o assunto do dia, uma enorme repercussão, país inteiro, pessoas no mundo inteiro discutindo esse assunto também. É mais uma informação que se atualiza e que dá conta de que o país vive um tempo de busca por verdade, honestidade, são valores muito importantes que precisam ser trazidos à tona. Mais uma vez, é um tema que volta à nossa mesa, a nossa discussão, vale para papai, para mamãe, vale para empresário, vale para pastor, vale para líder. O Brasil vive um momento diferente, gente. Nós nunca imaginamos, se pegássemos aqui a nossa história, 10, 15, 20 anos, que são todos muito jovens, Exane então mais jovem ainda, o Wesley é o mais velho aqui da nossa mesa, com certeza, mas até os mais novos aqui, como o Bispo, o pastor Cláudio Gama, certamente devem se lembrar que isso aí era uma coisa inimaginável. Você não podia imaginar que um ex-presidente, um ex-governador, um mega empresário do ramo da construção civil seria preso, detido, que ficaria tempo na cadeia, que teria gente envolvida com a Petrobras, que seria preso. Esses rumores todos que nós temos aí, as investigações que estão sendo feitas, gente, é um momento diferente no nosso país. Eu não posso deixar
de me lembrar na minha imaginação daquela irmãzinha que usava coque naquela época, hoje não sei se está usando ainda, e que ela orava 257 anos, dizendo que Senhor, traz à tona as coisas escondidas, Senhor, salva o nosso Brasil, Senhor, muda a nossa nação. E Deus está respondendo. De um jeito inesperado. De um jeito inesperado, não é, bispo? De um jeito inesperado, eu creio que quem orava assim pensava num momento mais positivo, né? Mas antes de vir a bonança, para lavar tudo isso, tem que pôr a mão na massa, tem que vir à tona, né? Algumas coisas vão... E o povo está se posicionando, né? Gente de bem está se posicionando, entre eles o exemplo do Delta, que citou, né? Eu sou de Curitiba, natural, da mesma cidade do Delta. O Delta é a ovelha de um pastor amigo nosso, e a gente vê ele desde a mocidade indignado com essas coisas, e ele fez direito justamente para não ficar só na indignação, né? Para poder batalhar contra aquilo que ele acreditava que era injusto, e assim como ele, nós vemos vários hoje, né? Tá aí o Moro, que é juiz, Guilherme Shelby, que legislou na área da criança e da adolescência, também procurador federal, e vários outros têm buscado, dentro desse sistema que a gente possui, se qualificarem para poder lutar contra tudo isso, né? E eu creio que a resposta chegou e a gente está vendo isso aí. Olha, JR, eu creio que essas notícias são bem tristes, mas quando nós olhamos para o contexto mundial do que aconteceu em alguns países do mundo que também enfrentaram esses mesmos problemas de corrupção, e eu gostaria de citar o exemplo da cidade de Nova York. Nos anos 70, os anos 80, a cidade de Nova York era uma cidade extremamente violenta, perigosa, dominada pelas gangues que estavam envolvidas também com autoridades políticas, e a cidade de Nova York tem se transformado numa grande referência. Os problemas que acontecem na cidade como Nova York são os mesmos problemas que acontecem com uma cidade como São Paulo, ou Rio de Janeiro, que é um grande centro. Então, essas notícias de tratar esses problemas da corrupção, né, que tem a ver com dinheiro, com poder, que tem a ver com todas as implicações que acontecem dentro do lar das pessoas. Então, eu creio que essas coisas vêm para tratar, e eu creio que nós estamos no caminho correto, nós estamos no caminho certo. É difícil, mas há esperança, e nós sabemos que a esperança está no Evangelho, a esperança está na palavra de Deus. Nós cremos que Deus tem colocado, eu gostei muito da intervenção do colega aqui, Wesley, falando sobre a importância de nós orarmos pela cidade, né? Eu sou representante de uma organização hoje nos Estados Unidos, mas que está comprometida com o desenvolvimento do Evangelho nas maiores cidades que mais influenciam o mundo, e a grande visão nossa é exatamente falar sobre um movimento do Evangelho que de alguma maneira gera um ecossistema, porque a corrupção está relacionada a diferentes aspectos. Você citou aqui, a psicóloga falou sobre a questão da família, do que começa dentro do lar, dos princípios que se dão dentro do lar, nas escolas, né, no contexto do trabalho, no contexto da político, extremamente no contexto social. Então, todas as coisas estão de alguma maneira vinculadas, e quando uma delas está desestruturada, tudo isso gera um efeito dominó, e a nossa sociedade acaba sofrendo a consequência de tudo isso. Mas nós, como cristãos, como cremos na palavra de Deus, que aí estão os princípios para nós vivermos as promessas, as bênçãos que Deus tem do reino dele aqui na terra, é quando nós realmente tentamos aplicar esses princípios nas diferentes áreas da vida. Nessa linha, pastor, quando nós pensamos aqui nos craques de futebol, há sempre uma reflexão: cadê os craques? Onde é que os craques estão? O que faz e tal? E aí há uma lembrança que antigamente os campinhos de futebol jogava bola, fazia isso. O Brasil tem uma história de produção de craques, né? Não é uma habilidade que você nasce com ela, você desenvolve, você vai trabalhando, há um contexto, há uma influência. E quando a gente vê alguns líderes hoje, pela graça de Deus, ocupando lugares muito estratégicos, fruto da graça de Deus sobre a vida deles, do empenho, do envolvimento, mas vejo, esse engajamento é ministerial. Quando alguém em qualquer área da sua atuação resolve combater a corrupção,
Ele pode ser um procurador, como é o caso, ele pode ser um ministro, ele pode ser um juiz, ele pode ser um grande líder numa empresa, ele pode ser um funcionário de uma empresa, em qualquer área. Você pode ser um grande agente contra a corrupção. E a primeira ação sua é contra a sua própria corrupção, contra aquilo que te leva a querer fazer isso. Mas se a gente trabalhar isso com os menininhos e as menininhas, desde pequeno, nós vamos ter um país. A revolução, a grande virada do nosso país está no evangelho. E a gente sabe disso, e a gente tem que ter cuidado com isso, porque quem não é evangélico acha, estão querendo tomar o poder, daqui a pouco quer isso, quer aquilo. Tem gente que quer. Vou te enganar não, hein? Tem gente que quer, mas nós estamos falando aqui sobre o evangelho que muda o indivíduo todo, e que faz com que todo o ambiente onde esse indivíduo anda, ele vai ter mudanças, ele vai produzir, vai gerar transformações. E hoje, minha gente, 21 de março de 2019. 21 de março de 2019 é um dia histórico, porque foi preso o ex-presidente da República, Michel Temer, preso em São Paulo, está sendo trazido para o Rio. É uma situação de segurança, tem que tomar muito cuidado aí, quem está nas ruas, enfim, tem gente que quer fazer manifestação, cuidado com isso, porque é necessário que haja um cuidado muito grande com isso. É fruto da ação da Lava Jato, a parte da operação da Lava Jato aqui no Rio, sob a responsabilidade do juiz federal Marcelo Bretas. Há também um mandado de prisão para o ex-governador do Rio, ex-ministro, um monte de coisa, Moreira Franco. Então é possível que essa prisão também seja feita hoje. A qualquer instante a gente vai ter informações. Continua ligado aqui na 93, que a qualquer instante você tem informações. E nós vamos continuar acompanhando esse assunto, agradecendo a Deus o privilégio de acolher aqui os nossos queridos debatedores. Todo mundo aqui com a mesma cara, todo mundo aqui com aquela cara de assustado, meio assim, porque todo mundo é pego de surpresa. Assim como eu, vocês sabem muito bem disso, então a gente tem que interagir, trazendo essas informações para o povo de Deus que está nos acompanhando. Então hoje, juntamente com o aniversário da prisão do Michel Temer, faz aniversário também aqui o pastor José Teodoro da Silva, da Assembleia de Deus de Nova Iguaçu. Parabéns, pastor. Também o pastor Júlio Fonseca, da Igreja Batista Ministério da Fé em Vila Pauline. O pastor Carlos Silva, do Ministério Flor de Lis de Piratininga. Pastor Marcos Soares, da Assembleia de Deus em Saracuruna. E hoje também aniversário da querida missionária Euselina. Ela é esposa do pastor Denilson Lima. Então, como eu tenho feito, é o seguinte: o pastor Denilson Lima é esposo da missionária Euselina, da Assembleia de Deus Ministério Profético Vozes do Pentecoste em Nova Iguaçu. Parabéns aos queridos aniversariantes. Pode chegar. Aos queridos aniversariantes, que Deus abençoe as suas vidas aí. Parabéns às igrejas também, viu? Daqui a pouquinho nós vamos orar por vocês. Vamos lá, Juliano, deixa eu mudar a trilha. Porque nós vamos dar um parabéns por causa dos pastores que estão aniversariando. Então agora mudei a trilha, tirei a trilha. Bom, só pra gente confirmar, foi preso então agora há pouco o ex-ministro Moreira Franco. Ele está sendo levado nesse momento para a sede da Polícia Federal na zona portuária do Rio. Ele foi encontrado em um dos dois endereços, ainda não foi confirmado pela Polícia Federal exatamente em qual deles, no Flamengo ou na zona oeste do Rio, que são locais onde ele tem imóveis. Ele foi encontrado em um desses dois endereços ainda não confirmados e está sendo trazido nesse momento para a sede da Polícia Federal na zona portuária, onde é esperado, obviamente, esse comboio da Polícia Federal, já por um batalhão de jornalistas. Se estiver no trânsito agora, estou imaginando a cena, o cara está no trânsito, está lá ouvindo a gente no trânsito, de repente começa a ouvir sirene, tocando. Aí o pessoal vai abrindo, e o cara olha para o lado, é um carro da Polícia Federal. Qual será a reação das pessoas? O juiz Marcelo Bretas expediu 8 mandados de prisão. 8. Então vamos confirmar. Um deles já foi cumprido. Michel Temer. Com o ex-presidente Michel Temer. O segundo com Moreira Franco. Peraí, agora tem mais 6. Você está com os nomes aí? Mais 6. São 5 empresários e o outro é o general que eu acabei de dizer, o coronel, que está envolvido aí no escândalo de propinas envolvendo a Engevix e a Eletronuclear. Aquele que é amigo do Temer. Exatamente. E tem o nome dos empresários aí? Não, ainda não foi divulgado o nome desses outros 5 que tem aí os mandados de prisão. Eu sempre lembro de Acan. Expedidos. Eu sempre lembro de Acan, que sabia que ele sabia que tinha feito uma coisa errada, ele sabia que a coisa errada tinha sido descoberta, mas ele ainda não tinha sido descoberto. É o tempo entre
Descobriram o que eu fiz e descobriram que fui eu. Esse tempo deve ser um terror. Já podemos imaginar que a quinta-feira, à tarde que começa, vai ser uma tarde bastante quente para o jornalismo e o jornalismo da 93 FM trazendo aí as informações e atento aí a todas as atualizações envolvendo essas prisões e esse dia que, né? Todo mundo de plantão. Já se modificou de uma Quem ir forma embora não vai bastante mais. importante. Vai todo mundo passar a tarde na empresa trabalhando com alegria, porque a Os informação debatedores que chega. todos rindo aqui, mas essa é a verdade. Essa Ou mesmo. seja, E se outra o tempo coisa. do jornalista era para ir embora daqui a pouco, não tem mais. E deixa eu dizer uma coisa pra eles. O jornalista gosta disso. Entendeu? Da cobertura, de correr atrás, de ver o que tá acontecendo e tal. Então, tanto que nem vai ganhar hora extra. Vai ficar assim de propósito. Né, Juliano? Não, vai ganhar hora extra sim. Tem Toda a ganhar. equipe de jornalismo da 93 Tá de FM já plantão. mobilizada e de plantão para trazer as informações atualizadas para o ouvinte, assim como nós trouxemos aqui no Debate 93, ao longo da programação da tarde aqui na 93 FM. Muito bem. Quero agradecer à nossa equipe de jornalismo e também aos nossos queridos debatedores, participantes do nosso Debate 93 de hoje. Pastor Leandro Almeida, que é diretor do City to City Brasil, que tem uma grande conferência no mês de maio, né, pastor Leandro? Que dia pro senhor estar aqui, hein? O senhor veio no dia certo, hein, pastor? Interessante, né? É. Muito interessante, muito enriquecedor estar com todas essas pessoas ilustres aqui que têm trazido opiniões muito valiosas, né, para o contexto que a gente está debatendo e para essas últimas notícias que trazem implicações importantes para a nossa sociedade. Mas eu gostaria de fazer um convite para todas as pessoas que nos ouvem em toda a cidade do Rio de Janeiro e ao redor. Nós estamos organizando uma grande conferência aqui nos dias 22 e 23 de maio, onde traremos aqui dois grandes palestrantes que vêm de fora dos Estados Unidos, um deles de Nova York, um pastor entre os 10 pastores mais influentes dos Estados Unidos, chamado Tim Keller, é pastor de uma igreja em Nova York, né? É um dos best-sellers, um dos maiores escritores do New York Times, que é a maior referência no jornalismo, uma das maiores referências do jornalismo. Então, uma pessoa que tem sempre uma opinião balanceada e um homem de extrema influência, né, no contexto cristão dos Estados Unidos e também no contexto secular. Eu acho que ouvir essas pessoas que têm experiências como a que esse pastor Tim Keller e Paul Tripp, que também é um pastor que trabalha na área de aconselhamento, eu creio que é extremamente relevante para o contexto social evangélico, o qual nós estamos convivendo, porque a grande pergunta é o seguinte: é muito fácil para nós apontarmos os erros da nossa sociedade, os problemas que acontecem, olharmos para as estatísticas, mas a grande pergunta é: qual é a nossa responsabilidade como cristão? Quando essas coisas também acontecem dentro dos nossos arraiais, das nossas igrejas, das famílias que enfrentam problemas, como o debate que nós tivemos aqui hoje, de vícios, famílias que estão enfrentando lutas terríveis, e nós como pastores, como líderes, você como cristão e responsável pela sua vida pessoal diante de Deus, como nós podemos refletir diante de tudo isso? E nós queremos chegar a essa grande cidade do Rio de Janeiro para apoiarmos as iniciativas que estão acontecendo aqui e orarmos a Deus pela cidade e juntos nós refletirmos sobre esses desafios. Então quero convidar você para esse evento que será realizado na Igreja Batista do Recreio, né, do pastor Vander Gomes. Então, nós estamos pedindo para que as pessoas façam as suas inscrições. Há um website que você pode entrar, que se chama citytocitybrasil.com, e você pode entrar nesse site, fazer suas inscrições. Eu aconselho que você faça o mais rápido possível, porque eventos como esse se esgotam rapidamente. Nós temos somente 2.000 vagas. Então, será um prazer nós estarmos ali com diferentes denominações, diferentes líderes. Hoje, à tarde, nós estaremos em São Gonçalo divulgando esse evento, junto com o JR, que também está nos apoiando. Eu quero agradecer à Rádio FM 93, que nos deu esse espaço para estarmos aqui debatendo com vocês e também apoiando-nos nesse evento.
né, nós estaremos ali e certamente receberemos toda a cobertura da Rádio 93 e agradecemos que vocês estejam conosco ali. A sua participação será fundamental. Muito obrigado. Prazer, pastor Leandro, recebê-lo aqui. Dizer para os nossos ouvintes, se alguém quiser ir a Boston, pode ficar na casa do pastor Leandro, tá querendo receber vocês lá. Tá convidada quase. Olha aí, que maravilha. A Exane, obrigado, Exane. Obrigada, JR. Realmente hoje a mesa foi quente, né? Quente. Eu acho que eu nunca tinha participado de um debate com tanta emoção. Confesso que meu coração tá acelerado aqui. Mas é importante, né, tudo isso que a gente está trazendo, seja o alcoolismo, seja a nossa política, né, a gente precisa levantar a bandeira para que os princípios sejam preservados, sim, para que os valores sejam preservados, sim, né, que essa irmã que enviou aí a sua mensagem pedindo socorro, que ela possa buscar ajuda, né? Eu deixo esse recado aqui para ela, minha irmã, busque ajuda, busque a sua liderança, busque especialistas, não sofra sozinha e não desista de lutar pelo seu marido. Com certeza Deus tem algo para fazer. Obrigada pela oportunidade, um grande abraço a todos. Bispo Emanuel Siqueira, muito obrigado, bispo da 7ª região da Igreja Metodista. Obrigado, o prazer foi nosso. JR, brincando, você disse que é o prazer de todo jornalista trabalhar num furo assim. Será que seria vício do jornalismo? Vício do jornalismo, deve ser, deve ser. Agora, só deixando a dica, né? Tudo que já foi dito, nós vemos que a corrupção, o mal e o vício é algo sistêmico, né? Deus já tem nos unido como cristãos em alguns fóruns, mas eu creio que a gente pode incentivar mais ainda, né? Mais ainda a união do corpo, porque a gente precisa se organizar para também combater sistemicamente esse tipo de coisa. É verdade. Pastor Cláudio Gama, obrigado, um abraço, querido. Obrigado, eu agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui com o amado pastor e com os debatedores e com esse tema tão palpitante, com essa notícia alvissareira que sinaliza uma grande mudança no nosso país. Isso significa que existe um grupo que está honrando o lema da nossa bandeira brasileira, ordem e progresso, aonde há ordem, há progresso. Mas também existe um grupo, como foi citado aí por Vossa Senhoria, que clama, cumprindo 2ª Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E nós estamos vendo um momento de cura na nossa nação, amém, não somente pelo posicionamento do povo evangélico, mas por homens comprometidos como esse juiz, e ainda estão tentando acabar a Lava Jato. Agora veja pessoas de caráter, com seriedade, com princípios, sendo instrumentos de Deus para mudar a história da nossa nação. Minha gratidão por estar aqui. Pastor Cláudio, eu quero agradecer também ao senhor pelos livros, Superando os Getsêmanes da Vida, também Tira a Minha Alma da Prisão, um grito de liberdade para ser feliz, que o pastor trouxe para mim. Muito obrigado, registro aqui a minha gratidão a Deus pela sua vida, querido, e pelo seu ministério. Obrigado. Muito obrigado, querido pastor Wesley Soares. Deus abençoe o senhor, pastor. Muito obrigado, JR, aos nossos amigos ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, na consciência de que devemos exercer o ministério do sacerdócio universal do crente, cada um na sua comunidade, na sua casa, fazendo diferença. Eu queria também deixar o convite para que você nos visitasse ali em Manilha, Itaboraí. A nossa igreja fica próximo à Praça do Jair, a Passarela de Manilha, é a Igreja Batista Vida em Cristo. E lá temos falado do amor de Deus, temos testemunhado que Deus pode mudar a vida de pessoas e Ele pode transformar realidades em nome de Jesus. Muito bem, vou pedir o pastor Wesley para orar conosco, vamos apresentar os nossos temas diante de Deus. Pastor, nós vamos orar pelos pastores, a esposa de pastor que faz aniversário no dia de hoje. Vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, como temos feito diariamente. Vamos orar pelo nosso Rio de Janeiro, temos lembrado de Brumadinho, lembrado do povo de Suzano e agora, especialmente orando pelo nosso estado, pelo nosso Brasil, uma vez que esses assuntos são extremamente relevantes para a nossa vida. Gente, nós precisamos orar mais e mais. Não deixe de orar. Vamos orar. Senhor, nós cremos no Teu poder, na Tua misericórdia e graça e entendemos que nada nem ninguém é maior do que o Senhor. E há poder no nome de Jesus, e nisso nós cremos, Pai, que quando o Senhor estabelece a Tua palavra,
ela repreende legiões, ela traz cura, libertação, vida. E, Senhor, nós cremos que ao bebermos da fonte de vida que é o Senhor, nós temos resposta. E que a Tua palavra poderosa penetre os corações nessa tarde e que possamos entender que há esperança para a nossa nação, para a nossa família, para as nossas vidas. Repreende todo vício, toda maldade, toda incredulidade. Senhor, nós te pedimos que a esperança que há, ó Deus, em Ti, na cruz de Cristo, ela esteja mostrando que no lugar de morte sempre haverá vida. E que em nome de Jesus, o Senhor nos alcance com esse profundo amor. Eu te peço por aqueles que estão se alegrando nos aniversários, que estão se alegrando nas conquistas, estão se alegrando, ó Deus, porque a bênção do Senhor tem sido visível. E também por aqueles que estão nos desertos passando por lutas. Porque em tudo devemos dar graça, porque em tudo o Senhor está moldando o nosso caráter, o Senhor está trabalhando a nossa vida com o Senhor, a nossa espiritualidade. E que possamos juntos, como igreja do Senhor na terra, fazermos diferença para que o mundo reconheça que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus e sem Ti nada podemos fazer. Nós Te louvamos, Pai. Nós Te agradecemos em nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.